Bom dia, pessoal! Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja seguro. Como combinado, hoje eu estou passando para vocês a correção da prova, então eu vou falar questões por questões e as respostas. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à correção de fato, né, o que vocês escreveram e tudo mais, vocês podem estar entrando em contato comigo, mas eu acredito que hoje, como a aula vai ser bem explicativa quanto às questões, acredito que não tenha nenhuma dúvida. Mas, se tiver, é só falar comigo. Então, hoje a aula vai ser bem simples, bem tranquila, bem rápida também. E assim vocês conseguem aproveitar o tempo para estar desenvolvendo o quadro clínico também. Em relação ao quadro clínico, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vão mandando lá no formulário, que eu vou respondendo assim que possível, certo? Então, vamos começar. Bom, eu tenho algumas considerações iniciais em relação à prova para passar para vocês. Primeiro, eu gostei muito do rendimento da turma como um todo, tá? A média de vocês foi 7,44 de 8, lembrando que a prova valia 8 apenas, então grande parte dos alunos ou tirou a nota máxima ou ficou muito próximo da nota máxima. Os que ficaram um pouco abaixo dessa média acabaram errando uma ou outra questão que tinham um peso maior, então questões que valiam 1 ponto, por exemplo, e foram erradas, daí diminuiu um pouquinho a média em si da pessoa, tá? A nota da pessoa. Porém, de uma forma geral, a sala foi muito boa, porque vocês apresentaram boas respostas, relacionaram muito bem os conteúdos, né, de uma forma satisfatória, então quer dizer que vocês entenderam o que eu quis passar para vocês, conseguiram pensar clinicamente e assim falar, né, e escrever o que vocês estavam pensando baseado numa forma de fisioterapeuta mesmo. Então isso foi muito positivo e eu gostei bastante. Vocês conseguiram entender as diferenças entre os tratamentos, testes, avaliações, por mais que as doenças que a gente acabou tratando nessa primeira parte foram muito semelhantes, né? Então, artrites, inflamação, basicamente em todos os casos, vocês conseguiram entender que cada uma tem a sua peculiaridade, cada uma tem a sua diferença. Então, isso foi muito importante, foi muito interessante, eu gostei bastante. Eu gosto muito dos feedbacks que vocês me dão em relação aos formulários, né? Então, dúvidas, comentários, eu gosto bastante. Com a prova, vocês escreveram bastante o que acharam da prova e tudo mais. Eu vou levar em consideração as dicas que vocês passaram para mim para as próximas avaliações. E eu acho que assim a gente consegue ir evoluindo cada vez mais. Então, sempre que possível, deixe um comentário para mim, para eu conseguir estar fazendo modificações que melhorem a qualidade de vida de todos, tá? Então, queria agradecer muito esse feedback que vocês trazem para mim. E um ponto positivo também é que a gente não teve problemas em realização com a prova, né? Então, grandes problemas, digamos assim. Claro, teve algum outro problema com formulário, internet, mas nada que impedisse vocês de estarem realizando a prova de certa forma, enfim. Eu gostei bastante da nossa primeira experiência com a prova e a segunda prova a gente vai seguir o mesmo modelinho e eu vou fazer algumas outras alterações para melhorar a qualidade de vida de todos vocês, certo? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre as questões propriamente ditas, tá? Então, a questão 1. A dor é uma condição presente em 99% dos casos quando pensamos em pacientes que apresentam doenças reumáticas. Entretanto, a dor também pode estar presente em doenças não reumáticas. Pensando nisso, temos alguns sinais e sintomas que auxiliam a identificar e avaliar de fato as dores reumáticas. Cite pelo menos 5 e escolha um para relacionar a doença que vimos durante as aulas. Então, essa questão ela era bem tranquila, bem simples, valia 1 ponto e todo mundo acertou, porque todo mundo, de certa forma, entendeu essa diferença das dores comuns, digamos assim, para as doenças normais, né, que a gente vê no dia a dia, com as dores reumáticas. Então, era basicamente falar dores nas articulações, especialmente nas mãos e nos pés, inchaço, vermelhidão, alteração de temperatura, psoríase acompanhada de dores nas articulações, dificuldade em se mover e fazer gestos simples, fadiga acompanhada de febre ou perda de peso, deformação das mãos e presença de nódulos nas falanges, crepitação articular, rigidez matinal, lesão na pele ou úlceras, entre outros.
Então, basicamente, era só estar descrevendo isso que a gente comentou lá na segunda aula, né, que é a aula de dor, que estava bem especificado, bem certinho lá. Então, todo mundo conseguiu responder essa pergunta, assim, plenamente. E, se eu não me engano, todo mundo tirou um ponto nessa questão. A questão 2, ela foi dividida em A e B, valendo meio ponto cada uma. Então, as espondiloartrites correspondem a um grupo de doenças que apresentam algumas manifestações clínicas em comum. Pensando nisso, responda. Das 4 características principais, 2 são mais peculiares e auxiliam na diferenciação quanto a outras artrites. Quais são? Essa tinha um slide na aula de espondiloartrite, né, que tinha 4 itens. Dos 4 itens, os 2 itens peculiares que eu comentei com vocês, que eu acredito que sejam os mais diferentes, né? É basicamente o acometimento axial, então da coluna vertebral em si, enquanto as outras artrites, os outros casos acontecem em membros anexos, né? Então membros superiores, membros inferiores. As espondilosartrites, elas vão acometer principalmente o esqueleto axial, então as colunas vertebrais. Esse é o primeiro ponto peculiar, assim. O segundo ponto é a entesite, né, que são as inflamações nas inserções dos músculos, tendões e ligamentos. E isso é muito peculiar das espondiloartrites também, tá? Então, o que eu queria que vocês respondessem eram esses 2 aqui. Entretanto, eu reconheço que tinham mais outros 2 e algumas outras pessoas focaram em um fator reumatoide negativo e a presença do marcador genético semelhante, o LHA-B27. Eu considerei também, tá bom? Eu só descontei pontos se a pessoa não colocasse nenhuma dessas 4 peculiaridades, tá bom? Mas eu considerei essas 4 e eu acho que não tivemos grande problema com essa questão. A B. A marcha em geral é comprometida por conta do acometimento axial, ou seja, da coluna vertebral. Aí eu já dei uma dica, né, da resposta anterior e quem pegou, pegou. Que promove alterações posturais e diminuição da mobilidade da coluna vertebral. Um paciente chegou para ser avaliado e apresenta, além das alterações posturais importantes, uma deformidade em suas articulações metatarso-falânticas. Pensando exclusivamente na avaliação da marcha, o que esse paciente pode apresentar? Como seria a progressão de tratamento focado na marcha com esse paciente? Muita gente acho que confundiu ou não entendeu muito bem essa questão e acabou falando de uma forma muito geral em relação à avaliação e tratamento, acabou falando de membros superiores, membros inferiores também, só que eu queria que vocês pensassem mais especificamente para o membro inferior e para a marcha, tá? Como a gente avaliaria, né? Como que a gente faria a progressão de tratamento, né? Então, mais focado na marcha, esse paciente ele teria alteração que prejudica a fase de impulsão por conta das alterações metatarso-falângicas, tá? Nesse caso, é adequado treinar a fragmentação da marcha com esse paciente para a reeducação quanto aos movimentos adequados e realizar os movimentos de forma satisfatória, principalmente relacionados à descarga de peso, exercícios para dorsiflexão com descarga de peso. Após isso, a realizar o aperfeiçoamento geral da marcha em esteiras, obstáculos e assim progredindo até o treino funcional, tá? Basicamente era isso, então a gente ia falar mais especificamente da fase de impulsão na avaliação que teria sido acometido nesse caso, e treinar a fragmentação da marcha, plant, dorsiflexão, descarga de peso e depois ir treinando a marcha propriamente dita e evoluindo para um treino funcional. Ela era bem simples, bem tranquila, tá? Muita gente conseguiu responder de forma direta e objetiva, algumas deram uma volta um pouco assim, mas se vocês comentaram da fase de impulsão e da fragmentação da marcha, plant, dorso, descarga de peso e progressão da marcha, eu acabei considerando também, por mais que tenham falado sobre outras coisas. Mas, de certa forma, era para ser mais direto da maneira como eu falei para vocês. A questão 3 também foi dividida em A e B, sendo que cada item correspondia a meio ponto.
Então, a questão 3. A artrite reumatoide é uma doença sistêmica do tecido conjuntivo cujas alterações predominantes ocorrem no nível das estruturas articulares, periarticulares e tendinosas, que se manifesta por meio dos sinais cardinais da inflamação. E o substrato anatômico mais característico desse acometimento é a membrana sinovial. Baseada no que vimos em aula, responda. A. Um paciente chegou para avaliação. Temos alguns itens importantes para serem considerados na mesma. Quais itens gerais você considera essenciais para uma boa avaliação? Essa, de fato, era uma questão mais geral, que englobava tanto superior quanto inferior, olhando para o paciente como um todo, né? O que eu queria que vocês respondessem. Sensibilidade, calor sobre as articulações envolvidas, edema, defesa muscular, dor ao movimento, rigidez articular e mobilidade, amplitude de movimento, no caso, né? Fraqueza, atrofia muscular, deformidade e anquilose, tração muscular assimétrica, fadiga, mal-estar, distúrbios do sono, restrições na atividade de vida diária, atividades instrumentais de vida diária, funcionalidade, marcha, desvios posturais, né? Então, era para estar falando de uma forma geral. Aqui tinha muitos itens para serem considerados. Eu considerei, se você colocou pelo menos 5, 4 itens gerais, eu já considerei a questão como toda, né? Dei o valor completo. E eu tenho certeza que essa questão também a gente não teve grandes problemas e muita gente acertou, todo mundo acabou ganhando o ponto fechado. AB. Você está tratando um paciente que apresenta acometimentos articulares, principalmente nas mãos. Existe diferença entre o tratamento fisioterapêutico para a fase aguda e crônica, pensando em desempenho funcional, como por exemplo força, mobilidade e ADM? Explique. Então essa questão era mais direta para os membros superiores, mas de uma forma geral, a gente pode considerar o quadro agudo e o quadro clínico sem um segmento específico, tá? Mas muita gente conseguiu entender bem essa questão e respondeu de forma correta. Então, o que eu queria que vocês respondessem? Que sim, existe uma diferença entre o tratamento na fase aguda e crônica, como muita gente acabou colocando corretamente na questão. Na fase aguda, é contraindicado realizar alongamento e manipulação das articulações edemaciadas por conta da sobrecarga articular. Quando a gente pensa em agudo para inflamação, provavelmente esse paciente vai ter uma carga de edema muito grande, então não é contraindicado, no caso, estar realizando alongamento e manipulações, bem como exercícios isotônicos com essas articulações edemaciadas, porque vai sobrecarregar essa articulação e vai gerar muita coisa pior do que a gente está tratando efetivamente, tá bom? Então, pensando na flexibilidade, na força na fase aguda, é recomendado a realização de exercícios isométricos que diminui a carga na articulação e, posteriormente, a gente vai progredindo até que a gente consiga fazer exercícios isotônicos quando essa articulação esteja menos edemaciada e esse controle do edema esteja realizado, tá bom? Já na fase crônica é liberada a manipulação e os exercícios isotônicos com progressão de carga propriamente dita por conta dessa articulação que não está sobrecarregada por conta do edema, tá? E nesse caso a hidro pode ser considerada para que a gente consiga estar trabalhando de forma adequada com esse paciente. Então, era outra pergunta simples, bem direta ao ponto. A maioria de vocês conseguiram acertar corretamente essa questão, alguns ou outros foram muito generalistas, né? Então, por exemplo, existe sim na fase aguda, existe diferença, porque na fase aguda o paciente está numa condição e na fase crônica o paciente está em outra condição. Então, isso era muito geral, gente. Eu considerei muito pouco da questão, porque, querendo ou não, vocês acertaram que existia essa diferença, mas vocês não explicaram corretamente o porquê. A gente já sabe que na fase aguda e na crônica a gente tem condições diferentes do indivíduo, mas o que eu posso fazer? Como eu posso tratar esse indivíduo, né? Eu quero que vocês pensem um pouco mais clinicamente relacionando essas fases e o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Teve gente também que falou bem por cima que poderia fazer uma coisa e não poderia fazer outra nas fases, então eu acabei descontando. Quem conseguiu detalhar um pouquinho mais, igual eu comentei com vocês, igual está escrito aqui, eu considerei corretamente, certo?
A questão 4. Um paciente que apresenta gota com acometimento em hálocos em sua fase crônica chega ao seu consultório e apresenta diminuição da força muscular em membros inferiores, da amplitude de movimento, compensações musculares no membro não acometidos e alterações em padrões de marcha. Diante disso, assinale a alternativa correta. Essa questão ela valia 1 ponto. Teve bastante gente que acabou errando essa questão, então teoricamente perdeu 1 ponto já da prova. Então algumas pessoas que acabaram tendo uma nota um pouco mais baixa foi por conta dessa questão aqui. Eu acho que essa questão confundiu um pouquinho vocês, mas tinha alguns pontos que ficava muito claro o porquê algumas alternativas estavam erradas e a gente tinha apenas uma questão correta, né? Então a alternativa A, B estavam erradas. Então A, nesse caso em específico, como o paciente não apresenta nenhuma característica ou está em um quadro agudo, o foco é exclusivamente para diminuição da amplitude de movimento, aumento da força muscular e correção das compensações musculares, uma vez que o padrão de marcha é restabelecido sozinho após essas adequações. Bom, tinha vários pontos errados aqui nessa questão, nessa alternativa, né? Então, a gente nunca vai exclusivamente tratar da diminuição da amplitude de movimento, porque a gente quer ganhar amplitude de movimento com esse paciente, no primeiro momento, né? Esse era um ponto errado dessa questão. A marcha, ela não se estabelece sozinha, por mais que a gente corrija a amplitude de movimento e compensação musculares, porque o paciente tem vícios posturais, tá? Então, nisso, a gente precisa trabalhar adequadamente a marcha para o paciente conseguir entender como caminhar novamente. A gente não pode focar exclusivamente em melhorar a amplitude, melhorar a força, alongamento e tudo mais, sendo que o paciente tem um vício postural e que vai acabar descompensando tudo que a gente compensou e tudo que a gente arrumou, tá bom? Então, essa questão era errada por conta disso. Essa alternativa, perdão. Alternativa B. O paciente apresenta quadro agudo, não apresenta quadro agudo ou sinais de inflamação. Assim, a progressão mais adequada para o tratamento é restabelecer a amplitude de movimento e focar exclusivamente em reeducar a marcha com esse paciente, pois a partir da melhora da ADM, o paciente consegue realizar adequadamente os padrões da marcha e as compensações musculares são eliminadas de forma natural. Tá errado porque a gente precisa sim restabelecer a amplitude de movimento, a gente precisa focar na marcha desse paciente, mas não exclusivamente, por conta de todo esse padrão muscular. Então, a gente precisa corrigir o alongamento, a gente precisa corrigir a força para depois estar conseguindo trabalhar com esse paciente de forma adequada, tá? Então, essa alternativa também estava errada. A alternativa C era a alternativa correta, então o paciente não apresenta quadro agudo e ou sinais de inflamação. Assim, a progressão mais adequada para o tratamento é restabelecer a amplitude de movimento, melhorar a postura por meio de alongamentos e posteriormente realizar um trabalho de fortalecimento muscular. Após isso, treinar isoladamente as fases da marcha e melhorar as compensações musculares para poder progredir para o treino funcional. Então, esse era basicamente o checklist de tratamento que a gente deveria fazer com esses pacientes, tá? D, também estava errado, o paciente não apresenta quadro agudo ou sinais de inflamação. Assim, a progressão mais adequada para o tratamento é restabelecer a amplitude de movimento, focar exclusivamente na melhora de força muscular desse paciente, pois assim o paciente consegue realizar adequadamente padrões de marcha e compensações musculares são eliminadas após o padrão normal da marcha estar estabelecido. Como eu já disse, a gente não pode focar exclusivamente na força sem trabalhar alongamento e melhora da condição muscular e nada é compensado, nada é eliminado sozinho. A gente precisa intervir, a gente precisa tratar todos esses itens que foram mencionados anteriormente, tá? Então, a questão C era correta por conta de todos esses aspectos que eu já comentei. Essa questão... a questão 5 era bem tranquila de relacionar os métodos de avaliações e as doenças. Ela valia 1 ponto, tá? Então, cada item desse mais ou menos valia 0,2. Então, testes específicos para sacroiliite a gente usa na espondiloartrite, porque ela acomete o esqueleto axial, então a coluna vertebral, tá? O DAS-28 é o índice específico para avaliar o índice de atividade da doença na artrite reumatoide.
Rigidez articular menor que 30 minutos vai para osteoartrites, porque a artrite reumatoide, geralmente essa rigidez articular ela é maior que 30 minutos, chegando até 2 horas, tá? Quando ela é menor que 30 minutos, em geral, é para osteoartrites. ADM, amplitude de movimento, a gente avalia em todas as doenças reumáticas, basicamente, como eu já comentei. E a avaliação da deformidade articular, ela fica mais evidente, mais presente na artrite reumatoide e nas osteoartrites, tá? Dificilmente a gente pode estar observando nas espondiloartrites. Então, essa questão era bem simples, era só para vocês irem assinalando os locais. Eu tenho quase certeza que todo mundo acertou cheia essa questão. Uma ou outra pessoa teve eu acabei descontando um pouquinho, mas porque deixou de assinalar alguma coisa ou assinalou alguma coisa a mais, né? Por exemplo, aqui no DAS 28, assinalou além da artrite reumatoide as espondiloartrites, por exemplo, sendo que ele é específico para artrite reumatoide. Então, eu acabei desconsiderando um pouquinho, tá? Mas, no geral, não tivemos problemas também com essa questão. Questão 6. Pensando na artrite reumatoide, é importante estabelecer metas e seguir um programa de tratamento eficaz para a melhora da função e qualidade de vida dos pacientes. Assim, assinale a alternativa correta. Essa questão era que estava correta. A orientação do paciente é extremamente importante para que o mesmo cuide da sua saúde e auxilie na manutenção de ganhos de tratamento. Promover o alívio da dor, da defesa e do relaxamento muscular é importante para a progressão de tratamento. A redução da rigidez articular auxilia na manutenção da ADM em função e pode ser realizada por meio de exercícios passivos e ativos assistidos e mobilizações. É importante realizar a redução da atrofia muscular que estão associados a quadros inflamatórios por meio de exercícios isométricos ou isotônicos. A prevenção de deformidades devem ser amplamente reforçadas. Então, todos esses itens eles são corretos e a gente deve seguir isso. Já a alternativa B, estava errada. Então, a orientação do paciente é extremamente importante apenas em crises agudas. Isso não, porque tanto em crises agudas quanto em condições crônicas, a gente precisa orientar e auxiliar esse paciente a ter ações, ter movimentações adequadas, tá bom? Promover o alívio da dor, da defesa e um relaxamento muscular é importante para a progressão do tratamento. A redução da rigidez articular auxilia na manutenção e ADM de função e pode ser realizado por meio de exercícios apenas isotônicos, pois os isométricos são contraindicados independente da fase de qual o paciente se encontra. E isso é mentira, né? Porque vocês responderam, vocês sabem que os exercícios isométricos são mais indicados para a fase aguda, quando a gente tem uma sobrecarga articular muito grande por conta do edema, e os isotônicos eles podem serem utilizados nas condições crônicas, tá? Então isso também estava errado. É importante realizar redução da atrofia muscular que estão associados a quadros inflamatórios por meio de exercícios isométricos e isotônicos. A prevenção da deformidade devem ser amplamente reforçadas. Então, aqui a gente já teve as questões erradas, né? Então, o que estava errado na alternativa C, para eu não ler tudo novamente, aqui, promover o alívio da dor, da defesa e um relaxamento muscular é importante para a progressão do tratamento e pode ser realizado apenas na fase crônica, não. A gente pode estar trabalhando isso principalmente com o alívio da dor na fase aguda, né? A prevenção de deformidades devem ser amplamente reforçadas e é realizada apenas com alongamentos. Isso também estava errado, porque a gente pode utilizar órtese, próteses, que vão estar... Próteses não, perdão, gente. Eu fico na... A gente pode utilizar órteses e outras estratégias que podem estar ajudando nessa prevenção de deformidades, não necessariamente apenas com alongamento, certo? Então, esse item C também estava errado por conta disso. A questão 7. A osteoartrite ela pode acometer diferentes membros do corpo.
Dependendo do local, algumas complicações são mais comuns. Assinale a alternativa correta, valendo meio ponto. Essa questão era super simples, tinha um slide basicamente descrevendo tudo isso, então não tinha tanta dificuldade para realizar essa questão, e eu acho que todo mundo acabou acertando, tá? A alternativa A era correta, porque nos membros inferiores a gente tem uma diminuição da força e presença de discrepância entre os membros, alteração na postura, na marcha e déficit de equilíbrio. Nas mãos, a gente tem a motricidade fina comprometida, diminuição da força e função, coluna, dor, rigidez, compressão nervosa que causam dor radicular e fraqueza motor. Já o item B, a alternativa B, que era errada, né? Não ocorre diminuição da força e presença de discrepância entre os membros, alteração na postura, na marcha e déficit de equilíbrio. Quando a gente tem osteoartrite nos membros inferiores, muito provavelmente, é quase 100% de chance, vai ter sim diminuição de força, presença de discrepância, porque como ela é assimétrica, então pode acabar cometendo apenas uma articulação e a outra sendo, tendo essa compensação excessiva, né? Então a gente vai ter sim alteração na postura, na marcha, déficit de equilíbrio. Era isso que estava errado nessa alternativa. Na C e D também estavam errados. Aqui na coluna, né, na C, dor, rigidez, compressão nervosa que causam dor radicular, porém a função motora permanece a mesma. Se a gente tem dor, rigidez, compressão nervosa que vão causar dor radicular, que é pelo traçado do nervo, a gente sim vai ter a função motora comprometida, tá? Seja por força, desequilíbrio, seja por espasmos, enfim. A função motora, ela nunca vai permanecer a mesma quando a gente tem dor, rigidez e compressão nervosa. Na D aqui, membros inferiores, diminuição da força, presença de discrepância entre os membros, déficit de equilíbrio, porém não são vistas alterações na postura e na marcha. Se a gente tem tudo isso que eu citei anteriormente, a gente vai ter sim alterações na postura e na marcha. Então isso também estava errado, tá bom? Além das mãos aqui, né? Motricidade fina comprometida, mas que não compromete a função. Se a motricidade fina está comprometida, isso já é uma função, porque a gente usa a motricidade fina para manipular os objetos. Se ela está comprometida, a função também está comprometida, certo? A questão 8 foi a que deu um pouquinho mais de confusão entre vocês. Eu recebi bastante feedback em relação a ela, tá? Ela, de fato, ela foi uma questão que eu tentei elaborar ela de uma forma, mas que ela ficou elaborada de uma forma meio confusa mesmo, tá? Então, de uma forma geral, em todas as doenças reumáticas estudadas até o momento, elas seguem uma linha de tratamento muito semelhante. Claro que cada uma com as suas peculiaridades. Porém, no geral, os objetivos se apresentam quase como os mesmos. Quais são esses objetivos? Era basicamente citar e fazer o checklist de todas as opções que estavam lá na questão, tá bom? Que é a orientação do paciente, diminuir dor, edema e inflamação, aumentar e manter a amplitude de movimento, melhora da função muscular, reduzir contraturas e aumento da força, corrigir e restaurar a postura, melhorar e potencializar a marcha, treinos específicos de função, promover condicionamento cardiorrespiratório e evitar deformações articulares. Eu sei que teve gente que falou que citou, que considerou uma e não considerou a outra, porque pensando em todas as doenças que a gente estudou, alguns objetivos ficam fora, baseado no quadro clínico e tal, e eu acabei considerando essa questão para todo mundo, tá? Independente de quantos itens vocês assinalaram. Mas o que eu tinha programado para a questão era assinalar todos, porque de uma forma geral, quando a gente considera todos os itens que a gente trabalhou durante esse tempo para a prova em específico, era basicamente tudo isso que a gente acabou falando um pouquinho nas aulas. Mas eu considerei ela para todo mundo por conta dessa confusão da forma de eu elaborar e do que eu pedir para vocês. A questão 9. Essa era bem simples também, mas que trouxe alguma confusão para vocês. Eu recebi alguns feedbacks em relação a essa questão também.
Então, para os pacientes reumáticos, a dor e sua avaliação é de extrema importância para o tratamento, pois a partir dela podemos... estava errada. Identificar locais dolorosos exclusivamente na crise aguda. Então, a gente pode usar tanto na aguda quanto na crônica, tá? Na condição crônica desse indivíduo. Mensurar exclusivamente o impacto dos processos inflamatórios. Não, a gente pode mensurar a dor relacionada a qualquer coisa, não só com os processos inflamatórios. E comparar diferentes técnicas para controle. Isso é verdade, tá? O item B, que era o correto. Identificar locais dolorosos, mensurar tanto o nível da dor quanto o impacto que a mesma causa, né? Então, se eu tenho uma dor 10, isso impacta muito no paciente que está fazendo X coisa? Sim, então eu mensurei. Acompanhar se as intervenções estão surtindo efeito, comparar em diferentes momentos ou diferentes técnicas para o seu controle, além de possivelmente ser um fator para a alta clínica. A C estava errada. Identificar locais dolorosos, mensurar tanto o nível da dor quanto o impacto que a mesma causa, sendo que a EVA é um instrumento perfeito para avaliar impacto funcional em diversos domínios. Não, a EVA ela avalia só o nível de dor, tá, pessoal? Para avaliar o impacto funcional em diversos domínios, a gente precisa de questionários funcionais específicos. A EVA ela vai avaliar a dor, de 0 a 10, quanto a dor está nesse paciente. Você pode inferir, né? Você pode ter uma noção perguntando assim, se essa dor de 0 a 10 vai estar atrapalhando realizar tal coisa. Só que assim, para mensurar propriamente dita, a gente não pode utilizar a EVA para esses aspectos funcionais. No caso, a gente precisa de questionários específicos. Acompanhar se as intervenções estão surtindo efeito, comparar diferentes momentos, entender que a dor não pode ser um fator para alta, pois nos pacientes reumáticos ela sempre pode estar presente, e isso de certa forma é verdade, tá? Que eu já comentei com vocês. E a D também estava errada. Identificar locais dolorosos exclusivamente em casos... Meu Deus, hoje está difícil, perdão pessoal. Identificar locais dolorosos exclusivamente em casos crônicos, isso é mentira, eu já falei aqui em cima. Mensurar o impacto das doenças e comparar em diferentes momentos ou técnicas para o seu controle, tá? Então, acho que ficou bem claro em relação a essa questão. A última questão também foi dividida em A e B, sendo A e B valendo meio ponto cada. Então, questão 10. Diante das opções tanto para avaliações quanto tratamento, considere os quadros a seguir e assinale os itens que correspondem à verdade. A. Para a avaliação, podemos utilizar, valendo meio ponto, a goniometria. Sim. Repetição máxima isotônica em quadros agudos com edemas articulares. Não, porque eu já falei, né? E a gente já comentou bastante, principalmente na prova aqui, que quando a gente tem edema articular, a gente tem uma sobrecarga muito grande quando realiza exercícios isotônicos. A repetição máxima ela é isotônica, então a gente não pode utilizar um RM em quadros agudos com edemas articulares por conta da sobrecarga. Perimetria e sinal de cacifo a gente pode sim usar, porque basicamente a inflamação vai ter edema. Teste de caminhada de 6 minutos para quadros clínicos, para quadros de artrite de membros superiores, em geral não, tá? Porque esse paciente vai estar com a função comprometida nos membros superiores, propriamente dito, tá? Então a gente não vai avaliar teste de TC6 a primeiro momento, porque o paciente tem esse acometimento nos membros superiores. Caso o paciente relate alguma coisa nos membros inferiores, aí sim a gente pode fazer o teste de caminhada. Mas quando não tem nada especificando para membros inferiores, a gente não vai perder tempo fazendo esse teste, sendo que a gente pode só observar o paciente caminhando, né? E os questionários funcionais, sim, porque a gente precisa checar a função do paciente, independente se é membro superior, inferior ou acometimento axial. E a B, para o tratamento, podemos utilizar crioterapia, mesmo com o fenômeno de Raynaud em crises agudas. Aqui é não, tá? Eu coloquei sim aqui, mas é não. Ixi, gente. Aqui eu esqueci de arrumar o xizinho que eu copiei da... eu copiei desse aqui, eu esqueci de arrumar, tá bom? Mas crioterapia, mesmo com fenômeno de Raynaud em crises agudas, é não, tá?
por conta daquele esquema das pontinhas dos dedos que tem o suprimento sanguíneo inadequado. Se a gente usa crioterapia, né, a gente acaba prejudicando isso. Então é não, tá? Só desconsiderem aqui que eu esqueci de modificar. Cinesioterapia, independente da fase clínica do indivíduo, é não também, porque fase aguda a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente se o paciente está numa fase aguda muito extrema e não consegue realizar os exercícios, tá? É não. Estabilizadores e órteses, sim. Hidroterapia associada a cinésio, sim. E eletroterapia e termoterapia, sim também, tá? A hidra que vocês desconsideram é aqui. Então ficou não, não, sim, 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 tá bom? Só desconsiderem os xizinhos mais uma vez que eu esqueci de arrumar. Bom, em relação à correção da avaliação 1, era isso, pessoal. Eu gostei bastante do rendimento de vocês, como eu disse. Acho que a prova foi bem proveitosa para todos. Vocês gostaram bastante pelo que comentaram comigo. E a segunda prova vai ser mais ou menos nesse estilo também, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar sobre alguma coisa, eu fico à disposição. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau!